A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Quem vos fala é o intercessor Wellington Lucena. Neste vídeo, irei relatar as táticas de batalha espiritual na intercessão. Vou dizer também sobre os ataques aos testemunhos do pastor Kenzo Atsushi. Explicarei e ensinarei através das minhas experiências em batalhas espirituais, a forma correta e eficiente de lutar contra os demônios numa intercessão. Antes de iniciar os relatos, devemos considerar que fomos chamados a uma guerra. O cristão, quando descobre a verdade, percebe que não há outra escapatória sobre o seu destino. A revelação veio até nós. Já não somos cegos espirituais iguais aos ímpios que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. O espiritual é eterno e sempre existiu. Tudo que está na terra é transitório. Fama, dinheiro, sucesso, vaidade, estrelato. Isso tudo é passageiro. A matéria perece e acaba. Miseráveis são aqueles que acreditam que a vida é somente esta vida na carne. Sabemos que o mundo já está condenado pela entrada do pecado através de Adão. O mundo jaz no maligno. O sistema do mundo pertence a Satanás. Somente através de Jesus alcançamos salvação. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Cristo nos libertou do jugo de Satanás. Já não estamos na condição de prisioneiros, mas sim na posição de soldados. A Bíblia nos compara a soldados na segunda carta a Timóteo no capítulo 2, versículos 3 ao 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Percebemos através destes versículos, que somos chamados de soldados. Um bom soldado deve possuir características para ser um bom combatente. Quais são essas características? Citarei algumas: vigilância, coragem, discernimento, preparo, disciplina, zelo, persistência e determinação. Como somos soldados espirituais em favor de Cristo, uma das nossas maiores armas é a oração. A santidade e a fé são revestimentos essenciais para impulsionar a efetividade na oração. Lembre-se, as orações dos crentes santos destroem barreiras demoníacas e chegam facilmente ao altar de Deus. Para início do assunto pergunto, por que eu iniciei o vídeo falando sobre táticas? Porque na verdade, a palavra táticas se refere em seu significado, à terminologia do uso militar. O significado da palavra tática, arte de combinar a ação de tropas, ou os recursos característicos das diferentes armas a fim de obter o máximo de eficácia no combate. Sim, amados irmãos, existem táticas e estratégias também na batalha espiritual. Faremos uma análise desse assunto, considerando primeiramente o que está escrito na carta aos Efésios no capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os demônios são astutos e muito inteligentes. São esses seres invisíveis que usam e manipulam as pessoas aqui no plano material, independente dos aborrecimentos, chateações e perseguições que venhamos a sofrer de outros seres humanos. A orientação do apóstolo Paulo a nós cristãos é combater o que há por trás dessas pessoas que provocam esses desentendimentos. Não é fácil guerrear contra um inimigo que não se vê, porém pela fé, lutamos vitoriosos contra todo o exército das trevas que nos cerca. Essa certeza o crente só obtém quando se usa o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, o gatilho é disparado no mundo espiritual. Porém, não é simplesmente usando o nome de Jesus de qualquer forma que se obtém resultado e eficiência na guerra. Há princípios espirituais estabelecidos por Deus para que o cristão venha a ter êxito nessa guerra contra os demônios. O primeiro princípio é ter autoridade espiritual. Veja o que está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 9 versículos 1 e 2. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Para se ter autoridade espiritual, o crente deve primeiramente passar pelo processo de santificação e renúncia dos desejos da carne. Não existe autoridade sem santificação. Os demônios respeitam a autoridade do cristão quando observam a santificação na vida dele. Não adianta enganar os demônios, porque eles, por serem visíveis, observam a vida dos crentes. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus capítulo 12 versículos 1 e 2. Portanto nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sem falar que o pecado na vida do cristão exala fétidos e repugnantes odores no mundo espiritual, fazendo com que os demônios reconheçam aqueles que não são santos e estão no pecado. Cada soldado foi chamado por Jesus para assumir uma posição no reino e na terra. Suas posições são chamadas de ministérios. Renunciar aos seus ministérios é pagar um alto preço, podendo inclusive perder a salvação. Jesus Cristo nos convocou e nos concedeu talentos, e o Espírito Santo nos capacitou com os dons. Alguns são ministros da palavra, que são os pregadores do Evangelho, sabem manejar a espada do Espírito. Outros foram chamados no louvor, já que o verdadeiro louvor puro, imaculado e santo penetra nas entranhas da alma e toca o coração dos crentes, e através do louvor, entrega-se uma verdadeira adoração a Deus. Outros possuem um chamado para serem pastores, mestres, evangelistas, profetas, missionários e intercessores. Falarei do ministério da intercessão por ser o ministério ao qual pertenço e tenho experiência. Os intercessores são os valentes que não são vistos e nem admirados. Executam suas batalhas no anonimato, não recebem aplausos como os pregadores e cantores numa igreja. É um ministério de bastidores. Talvez seja por isso que muitos não buscam ou não querem esse ministério, já que o ego, que é um dos principais vícios dos seres humanos, é movido pelos elogios e aplausos. Estrategicamente falando, no mundo espiritual, os intercessores são os soldados que mais causam estrago e danos no mundo das trevas. As igrejas com intercessores estão munidas com um excelente arsenal de guerra. Os intercessores, por usarem a principal arma de batalha, que é a oração, iniciam um ataque e protegem o corpo congregacional. Perceba que existem poucos intercessores nas igrejas ou mesmo nas cidades. Pode-se contar um número muito reduzido, se compararmos a uma porcentagem de uma quantidade significativa de cristãos. Não porque Deus assim o fez, é porque é um ministério para valentes, para aqueles soldados de frente. Não irei dizer que é um ministério fácil, já que o intercessor absorve toda a carga espiritual trevosa das pessoas por quem intercede. Eu mesmo já senti muito peso por algumas pessoas por quem orei e intercedi. Os intercessores também recebem frequentemente o contra-ataque dos demônios, principalmente quando não se tem muita experiência no ministério. Com o tempo, os próprios demônios começam a temer os intercessores que sobem os degraus espirituais quando são agraciados e capacitados por Deus. Se eu comparar o meu ministério, no início eu recebia muitos contra-ataques dos demônios, principalmente à noite durante os sonhos. Hoje em dia é muito raro os demônios me atacarem nesse horário, porque aprendi a defesa nessa área. Para que possamos entender mais sobre esse ministério, é necessário entender a etimologia do termo. A palavra interceder significa colocar-se entre, ou seja, o intercessor é aquele que se coloca entre aquele que pode dar e aquele que deseja receber. No caso do ministério de intercessão, o intercessor é aquele que se encontra entre Deus e a sua criação. Ele é como um advogado no reino de Deus, um advogado de defesa que defende as causas do reino. Na Bíblia, vamos encontrar muitos personagens com características de intercessores e exercendo fielmente este papel. No livro de Êxodo capítulo 34 versículos 8 e 9, vamos encontrar Moisés intercedendo pelo povo de Israel. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. O intercessor não é aquele que somente faz a Deus uma oração de pedidos. Ele conhece o coração de Deus, e porque o ama e sabe que é amado por ele, nesse amor ele atinge o coração de Deus através da intercessão, que se torna um humilde diálogo de amor. O intercessor apropria-se das palavras da Escritura que trazem as promessas de salvação e restauração. Ele conhece o Senhor pela oração e pela Escritura, e é aí que está o segredo dessa intimidade entre Deus e o intercessor. Intimidade esta que faz com que todos os pedidos dos intercessores atinjam o coração de Deus, pois são feitos por meio de Cristo Jesus para a glória de Deus. O livro do Gênesis nos mostra Abraão, que se coloca como intercessor entre Deus e os habitantes de uma cidade que deveria ser destruída por causa de seus pecados. Em Gênesis 18, 16 a 33 lemos: E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço,
visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também. E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar, tomando a posição de intercessor do povo na qual Abraão se colocou. Ressalta uma característica no relacionamento entre Abraão e Deus: eles eram íntimos. Deus havia tomado a decisão de destruir Sodoma por causa do seu pecado. E ele sentiu a necessidade de que Abraão soubesse disso. Ao saber disso, Abraão conversa com Deus através da intercessão, coloca aquilo que ele sente, argumenta e deixa a decisão final para Deus. Jesus é o intercessor por excelência. Aliás, ele é o intercessor. É ele que se coloca entre o céu e a terra como expiação pelos nossos pecados. É dele que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos capítulo 8 versículo 34. Quem condenará os escolhidos de Deus? Cristo Jesus, que morreu, melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, a quem intercede por nós. É dele também que nos fala o apóstolo João, na primeira carta de João no capítulo 2 versículo 1, quando diz: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E o próprio Jesus se apresenta aos discípulos como intercessor quando diz no Evangelho de João capítulo 14 versículos 12 ao 14, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. De posse destas 3 passagens, entendemos que Jesus é o intercessor, nosso advogado de defesa diante do Pai. Jesus se oferece como o cordeiro imolado diante do Pai para pagar nossos pecados. Nós dirigimos nossos pedidos ao Pai que olha para Jesus, e por causa de Jesus, Ele nos concede o que estamos desejando. É por Jesus, só por Jesus que o Pai atende aos intercessores. É Jesus quem fica diante do Pai a interceder por nossos pecados. Antes de falar sobre a dinâmica do processo de intercessão, irei falar sobre os ataques e contra-ataques de Satanás contra os soldados de Cristo, independente do ministério em que foi chamado. À medida que vamos avançando como soldados no reino de Cristo, os demônios atacam de forma covarde e inteligente contra os servos de Deus. Eu mesmo já passei por diversos tipos de ataques, sejam por processos judiciais, difamações, injúrias, calúnias, afrontas, prejuízos através de vandalismos e destruição de patrimônios. O Espírito Santo nos testifica quando o ataque vem dos demônios não é algo ocasionado de alguma fatalidade ou infortúnio. Nem tudo são ocasionados pelos demônios, porque alguns prejuízos que nos acometem são oriundos dos nossos próprios erros, falta de planejamento ou falta de sabedoria. Entretanto,
A maioria dos problemas que aparecem na vida dos crentes verdadeiramente convertidos são ocasionados por Satanás e seu exército das trevas. É o objetivo dos demônios atacarem os crentes, porque aqueles que são do mundo já são deles. A fúria de Satanás se aplaca ainda mais quando o servo ocasiona prejuízos no inferno, seja através da autoridade espiritual sobre os demônios, nas batalhas espirituais, ou quando se resgata as almas do reino das trevas para o reino de Cristo. Infelizmente hoje, no meio do povo de Deus, o único exército em que os soldados guerreiam contra o seu próprio batalhão estão no meio da igreja. Não vou dizer que são todos, mas os crentes mais carnais e despreparados ainda carregam a natureza caída de quando estavam no mundo. Veja o que está escrito na Epístola de Tiago capítulo 3 versículos 13 ao 17. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amados, não julguem os seus irmãos, principalmente aqueles que se destacam no reino. Deus fez cada um dos seus filhos diferentes, com aptidões e qualidades diferentes, não para que o homem se glorie, mas para que Cristo seja glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Por isso que existem os galardões e severas cobranças a cada um dos seus servos. Jesus advertiu no Evangelho de Lucas capítulo 12 versículos 46 ao 48. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Muitos críticos detonam aqueles servos em que o Espírito Santo mais usa, porém não conhecem as aflições e afrontas que estes crentes passam e as provações que Deus coloca, para que estes soldados sejam aprovados e alcancem crescimento no mundo espiritual. Será que muitos pensam que para alcançar uma intimidade com Deus, é de uma maneira muito fácil? Pois saiba que há um preço a ser pago, uma busca maior na consagração e oração com o Senhor. Digo aos irmãos que ao invés de criticarem, se espelhem e admirem o ministério dos soldados guerreiros que se destacam. Eu, por exemplo, me alegro e fico feliz quando vejo um servo de Deus se destacando no reino de Deus. Eu não observo somente os dons, mas também os frutos do Espírito na vida do crente. Que possamos meditar no Evangelho de Mateus capítulo 7 versículos 17 ao 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os intercessores recebem grandes galardões pelo ministério em que atuam. Deus conhece a carga e o sacrifício dos intercessores sobre a luta por cada alma que eles intercedem. Se você deseja ou almeja receber grandes galardões no mundo espiritual, principalmente quando forem para a glória, exerça o ministério da intercessão. O Senhor é justo para com aqueles que exercem o amor fraternal e altruísta em favor dos perdidos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é um dos grandes mandamentos que os intercessores exercem, porque a intercessão é o ministério do amor às almas. Veja a orientação na palavra sobre a intercessão na primeira carta a Timóteo capítulo 2 versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. De posse dessas informações, vamos entender como se faz um melhor aproveitamento na batalha espiritual através da intercessão. Irei considerar e passar aos irmãos a minha forma de como intercedo e batalho por almas. Não quero dizer que esta é a única forma correta e eficaz de intercessão, mas as táticas que ensinarei ajudarão a muitos intercessores e aqueles que almejam esse ministério. O primeiro passo para a intercessão é anotar os nomes das pessoas que serão beneficiadas com a oração. Sugiro que anotem os nomes completos com os sobrenomes das pessoas, pois o mundo espiritual reconhece aquela alma de maneira mais rápida e fácil. Para quem não tem experiência e prática com intercessão,
Não interceda por muitas pessoas no início, anote no máximo uns 10 nomes no papel. Assim que for se graduando em seu ministério, o Espírito Santo irá te indicar para aumentar mais nomes. Como a intercessão é um momento de oração em secreto com o Pai Celeste, é necessário que o intercessor esteja num lugar isolado para suas batalhas. Irei passar algumas dicas de intercessão. Ajoelhe-se e comece a orar. Adore a Deus e a Jesus Cristo. Primeiramente, peça perdão pelos seus pecados. Em seguida, peça a Deus que convoque o exército celestial para lutar em favor das almas junto com você. O exército celestial são os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Apresente os nomes a Deus. Peça a Deus que envie o exército celestial sobre as almas que estão sendo intercedidas. Em seguida, comece a entrar em batalha contra os demônios. Lance fogo e utilize a espada flamejante, sempre intercalando o nome de Jesus. Após algum tempo, amarre os demônios e os lance no abismo. Apenas fiz uma explanação de como eu intercedo pelas almas. Não estou dizendo que essa é a única forma correta. O Espírito Santo utiliza cada soldado do seu jeito. Sugiro que busque pelo Espírito Santo sobre a forma de como ele vai te usar neste ministério, porque foi assim que eu fiz. Para dar continuidade aos relatos, entrarei com a defesa sobre as experiências do pastor Kenzo Atsushi. Para quem já assistiu ao meu testemunho, eu relatei que tive formação universitária e almejava seguir docência na carreira acadêmica. Tinha como meta me tornar professor universitário em administração de empresas. Eu só não prossegui com esse objetivo porque ingressei nos Correios, e foi modificado todo o planejamento que eu havia esquematizado para minha carreira profissional. A metodologia científica é um processo corriqueiro no ambiente acadêmico, já que os pesquisadores utilizam as ferramentas das ciências para chegarem à conclusão se algo é verdadeiro ou falso. No assunto da fé ou experiências espirituais, se torna muito complexo concretizar uma metodologia científica, porque esse procedimento se aplica a algo tangível e material. Em resumo, a ciência é muito favorável à matéria e às suas manifestações físicas e químicas. Hoje, com o advento da física quântica, os cientistas já entenderam que é possível elucidar aplicações e resultados científicos em algo que não é material, já que os cientistas começam a investigar o mundo da energia, que faz uma tênue similaridade aos fenômenos espirituais. Vamos entender rapidamente como funciona o processo de metodologia científica para fazer uma aplicação favorável às experiências do pastor Kenzo Atsushi. O método científico é a principal ferramenta que os cientistas possuem para desenvolver o conhecimento. Apesar de poder variar dependendo da área de estudo, o método científico possui uma estrutura básica seguida nos mais diversos corpos de conhecimento. Com origem que remete ao século XVII, o método científico se baseia no ceticismo, na observação e na experimentação para se formular conclusões. Tudo começa com a definição de um problema ou pergunta. A hipótese é o segundo passo do método científico, ela é o que os cientistas acham que vai acontecer. A experimentação é o terceiro passo do método científico. É ele quem vai dar aos cientistas as informações necessárias para saber se a hipótese estava ou não correta. O cientista procura explicações para entender por que suas hipóteses estavam erradas. Essa constatação então torna-se a conclusão do cientista. Apesar dos experimentos do cientista já apresentarem dados interessantes, também é possível se fazer novos testes para refinar ainda mais os resultados. A refinação de resultados é muito importante, principalmente em experimentos mais complexos e que precisam de absoluta precisão. Cada uma dessas perguntas geram hipóteses, experimentos e conclusões, com o ciclo se repetindo quantas vezes forem necessárias. Um grande número de testes é essencial no processo de refinação de resultados. Depois de todo esse caminho, o cientista registra suas descobertas em um relatório. O artigo científico. Os artigos científicos possuem regras próprias, que vão da formatação à organização das referências teóricas, e são publicados em revistas científicas, publicações que abraçam os mais diversos temas e abordagens do conhecimento. Antes de serem publicados, os artigos passam pela revisão por pares, um processo no qual especialistas naquela determinada área checam a solidez do estudo, dos experimentos e das conclusões obtidas. Uma confusão comum no campo científico envolve as palavras teoria e hipótese. A hipótese é aquilo que o cientista formula no início do método, quando infere um resultado possível que será confirmado ou descartado após a realização do experimento. Mesmo após a publicação de um estudo sobre determinado tema, hipóteses podem ser descartadas com a realização de mais experimentos realizados com o uso de tecnologias que não estavam disponíveis anteriormente. Já as teorias,
como a teoria da evolução e a teoria da relatividade. São conclusões que foram testadas repetidas vezes e replicadas, se tornando amplamente aceitas dentro da comunidade científica. Há também as leis que se tornaram amplamente aceitas após repetidos testes. A correlação envolve um fator comum entre dois fenômenos, enquanto a causalidade apresenta um fenômeno que é resultado direto de um ou outro. Numa relação de causa e efeito, fatos são fatos. Eles podem ter implicações boas e ruins, mas ainda são fatos. Infelizmente estamos numa situação em que, quando os fatos não são benéficos para um determinado grupo, uma das suas táticas passa a ser atacar a pessoa que fornece os dados, minando sua reputação. O método científico trabalha com repetidos experimentos, com a refinação de resultados e um rigoroso processo de revisão, aplicando a metodologia científica nas experiências do pastor Kenzo. Vamos fazer a correlação. Irei fazer os questionamentos e tentarei elucidar as respostas. Para que servem as experiências do pastor Kenzo Atsushi? Resposta: para o conhecimento mais profundo do mundo espiritual, principalmente para aqueles que não conhecem ou nunca vivenciaram tais experiências. Como posso ter certeza de que as experiências do pastor Kenzo são reais? Resposta: muitas situações, visões e narrações que foram vistas pelo pastor Kenzo no mundo espiritual se assemelham às muitas experiências de outros crentes que também tiveram uma similaridade de experiências. As experiências do pastor Kenzo entram em contradição com a Bíblia. Resposta: o mundo espiritual, por ser muito complexo, não está totalmente detalhado e apresentado na Bíblia Sagrada. Muitas coisas relatadas pelo pastor Kenzo entram em acordo de forma indireta com muitos versículos apresentados nas Escrituras. Qual é o objetivo dessas experiências do pastor Kenzo? Resposta: fazer com que as pessoas se santifiquem ainda mais e se acheguem mais perto de Jesus. Como posso ter a certeza de que esses testemunhos possuem esse objetivo de santificação? Resposta: através de muitos comentários e testemunhos aqui mesmo na internet, de cristãos que começaram a seguir as orientações do pastor Kenzo em suas experiências, relataram que tiveram um crescimento espiritual e se santificaram ainda mais com Deus. O que eu quis mostrar aqui é que é possível fazer um rápido método científico nas experiências do pastor Kenzo Atsushi para comprovar o resultado comum, de que essas experiências, se praticadas em algumas orientações, fazem com que os cristãos cresçam espiritualmente. São quase unânimes as respostas daqueles que colocaram em prática esses ensinamentos. Os críticos fazem de tudo para destruir a reputação e denegrir as experiências espirituais do pastor Kenzo Atsushi, ao invés de se preocuparem com suas vidas espirituais. Observa-se que os principais críticos são aqueles que se dizem ser conhecedores do Evangelho resgatados por Jesus. Seria melhor ficarem calados do que levantarem acusações, sem ao menos terem a certeza dessas experiências. Não buscam confirmação de Deus e dão as suas bocas a Satanás. Estou terminando esses relatos por aqui. Acredito que o Espírito Santo testificará em seus corações muitas orientações que foram repassadas neste vídeo. Que o crescimento alcance os seus ministérios. Que possamos crescer cada dia mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém.